nós aprendemos a cumprimentar em português, tanto formal quanto informalmente. Algumas dicas aí de expressões que você pode usar, que são expressões informais. O próximo passo é aprender a dizer o nome. Imagino que muitos de vocês já tenham aprendido, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos. Vamos ver aqui algumas estruturas que nós podemos usar para dizer o nosso nome em língua portuguesa. Você pode, por exemplo, usar a estrutura meu nome é, em seguida dizer seu nome. Por exemplo, meu nome é Nonato. Meu nome é Nonato. Ou então dizer eu me chamo Nonato. Eu me chamo, aí você diz o seu nome. Eu me chamo, você diz o seu nome. Ou simplesmente sou o Nonato. Sou o Nonato, ok? Outra questão sobre o aspecto cultural brasileiro, para o qual você deve estar atento, é que aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum, mesmo em situações formais, as pessoas se tratarem pelo primeiro nome. Professor, aluno, chefe, funcionário, né, se dirigirem um ao outro pelo primeiro nome. Não só é comum se dirigir às pessoas pelo primeiro nome nas situações formais, por exemplo, quanto nas situações informais você pode ouvir, por exemplo, as pessoas se apresentarem dizendo um apelido, ou seja, um nome carinhoso. Tomar cuidado, e se você é falante de espanhol, que a palavra apelido é um falso amigo. Nós sabemos que, com a variação de pronúncia, apelido em espanhol significa sobrenome. E o que em português é apelido, em espanhol, por exemplo, é apodo. Então, apodo em espanhol corresponde ao apelido em português, por exemplo. Então, é comum você ouvir, tá conversando, imagina, você está num bar com um grupo de amigos e entra uma pessoa que é amigo em comum. Vocês têm amigos em comum, então essa pessoa vai se apresentar, ela vai dizer: oi, tudo bem? Eu sou a Fernandinha. Eu sou a Fernandinha. O nome dela é Fernanda, mas como ela está numa situação informal, ela diz o nome afetivo. E às vezes até no trabalho a pessoa é conhecida por esse nome afetivo. Tanto no diminutivo, esse inha para mulheres e inho para os homens, como Fernandinho, por exemplo, quanto no aumentativo em alguns casos. Por exemplo, como Paulão, Marcelão, Rodrigão, certo? É muito comum o uso desses sufixos para enfatizar tanto no aumentativo quanto no diminutivo. Isso é um traço cultural. As pessoas tanto se apresentam em situações formais dizendo o primeiro nome, quanto em situações informais se apresentando pelo seu nome afetivo, pelo seu apelido. Ainda sobre o nome, você pode, tanto nas situações formais ou informais, dizer, por exemplo, olá, eu sou o Gabriel. Olá, eu me chamo Paulo. Olá, meu nome é Fernando. Ok? Ao telefone, por exemplo, é muito comum, por exemplo, você usar essa estrutura, dizer alô, ou então olá, eu sou o Nonato, estou ligando porque eu preciso de alguma coisa. Estou ligando para falar com tal pessoa, por exemplo. Você diz olá ou alô, diz o seu nome, se identifica e na sequência diz o motivo da sua ligação, por exemplo. O próximo passo da nossa aula é você aprender aqui, dentro dessa apresentação, falar da sua origem e de onde você é e do lugar onde você vive. Então, nós temos estruturas específicas para você dizer de onde é e dizer onde vive atualmente, por exemplo, dizer onde cresceu. Há várias formas de falar da sua origem, de onde você é, das mais simples às mais complexas. Você pode, por exemplo, usar a seguinte estrutura: eu sou de e dizer o nome do lugar. Geralmente, em língua portuguesa,
O nome dos lugares não tem artigo. De maneira geral, nós não usamos artigo. Por exemplo, eu digo eu sou de São Paulo, eu sou de Brasília, eu sou de Salvador, por exemplo, certo? Para nomes de cidades que tenha origem em um substantivo, como Rio, Porto, Cairo, por exemplo, usualmente se usa artigo. Então, nós temos aí uma contração. A preposição de mais o artigo o se juntam. Então, eu digo eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Porto, eu sou do Cairo. Essa questão das contrações é um assunto um pouco mais complexo que aí eu posso conversar com vocês sobre isso em uma outra aula, em um outro momento, tá bom? Então, de forma geral, você pode usar a seguinte estrutura, uma forma inicial, uma delas, né? Eu sou de, para a maioria dos casos, e dizer o nome da cidade, certo? Eu sou de, aí o nome da cidade. Para cidades, como eu disse, que são originárias de substantivo, você precisa acrescentar esse o ao de, ficando do. Eu sou do Rio, eu sou do Cairo, certo? Mas também você pode usar uma outra estrutura, que é a seguinte: eu sou, mas o adjetivo gentílico. Por exemplo, para cada cidade eu tenho um adjetivo gentílico, que é a característica de quem nasce naquela cidade. Por exemplo, eu sou de Fortaleza. Você pode dizer eu sou de Fortaleza ou trocar essa expressão de Fortaleza por um adjetivo correspondente. Por exemplo, eu posso dizer eu sou fortalezense. Eu sou paulistano, para quem nasce em São Paulo, capital. Eu sou carioca, para quem nasce no Rio. Eu sou curitibano, para quem nasce em Curitiba, por exemplo. Então, você pode usar também essa segunda estrutura para falar da sua origem. Eu sou, mas o adjetivo. Se no momento da sua fala você estiver distante do seu lugar de origem, por exemplo, você pode usar a seguinte expressão, né? Digamos que você é de Fortaleza e está em São Paulo, é de Porto Alegre e está em Belém, por exemplo. Você pode usar a seguinte expressão: eu venho de, certo? E dizer o nome do lugar de onde você é, certo? Outra estrutura que você pode usar é para dizer o lugar onde você cresceu, certo? Eu cresci em Fortaleza, eu cresci em São Paulo, eu cresci no Rio. Porque é muito comum as pessoas nascerem em um lugar, se mudarem, crescerem em outro lugar e atualmente estarem morando em outra cidade, por exemplo. Então você pode dizer onde você nasceu, onde você cresceu e onde você vive. Então você pode dizer eu nasci em o nome do lugar ou eu sou adjetivo. Você pode dizer eu venho de Lima, por exemplo. Eu venho de Guiné-Bissau, certo? Você pode usar essa estrutura para dizer de onde você vem. Se você quiser enfatizar, por exemplo, ou dizer quanto tempo você vive, há quanto tempo você vive naquela cidade, você pode, por exemplo, usar a seguinte estrutura. Eu vivo em São Paulo há 5 anos, certo? Eu vivo em São Paulo há 5 anos. Cheguei em São Paulo 5 anos atrás. Cheguei em São Paulo 5 anos atrás. É uma outra forma. Há uma outra forma muito comum na oralidade, mesmo entre brasileiros, mas ela não está adequada, ela não é uma estrutura adequada por ser redundante, que é a seguinte estrutura, pegando esse mesmo exemplo. Eu cheguei em São Paulo há 5 anos atrás. Então, ou você usa esse verbo haver no sentido de tempo transcorrido, há, ou usa o atrás para marcar esse tempo que passou. Então, ou cheguei em São Paulo há 5 anos, ou cheguei em São Paulo 5 anos atrás, para enfatizar o lugar onde você vive durante determinado tempo, por exemplo, tá bom?